A gente não sabe, mas existem milhares de mulheres no Brasil sendo processadas porque abortaram. E existe, infelizmente, assim como acontece muitas vezes na segurança pública também, uma visão muito jurídica do assunto e pouco humana. E uma mulher que passa por uma situação desse tipo, muitas vezes num aborto numa clínica clandestina, passando por maus bocados na sua saúde, por maus bocados porque é pobre e muitas vezes porque é adolescente, a última coisa que precisa é ser criminalizada. A última coisa que precisa é ter que responder à justiça como se fosse uma assassina. Mas é isso que está acontecendo no Brasil atualmente. Portanto, o que o Programa Nacional de Direitos Humanos propõe nem é uma legalização do aborto. Por favor, não falem mais isso. Ninguém está querendo legalizar aborto. É descriminalizar o aborto. E não é a mesma coisa. Descriminalizar porque essas mulheres estão sendo criminalizadas por isso. E eu me pergunto onde estão os setores da sociedade para apoiar esse tipo de mulher. A mulher que está passando por esse tipo de processo. Mas parece que é mais fácil jogar na cadeia, cumprir pena. Descriminalização, né, e não legalização, pois a gravidez indesejada cuja interrupção, especialmente nas chamadas clínicas clandestinas, pasmem, a interrupção da gravidez indesejada, e a gente sabe que a gravidez indesejada acontece no setor pobre da sociedade, nas mulheres pobres, especialmente as adolescentes, e eu sei isso face a face, né, porque eu trabalho com jovens adolescentes, da periferia de São Paulo, da periferia da grande São Paulo. Pasmem, é a quarta causa de óbito entre as mulheres no Brasil. Quarta. Então não está só pedindo para descriminalizar essa mulher, está pedindo também para que ela não morra. Enquanto nós discutimos se vai ou não morrer um feto, e quando começa ou não a vida, as mulheres estão morrendo. Quer dizer, se discute a vida do feto, mas não se discute a vida da mulher. Se discute quando começa ou não a vida de um feto, sem saber se é ou não é vida. A gente sabe que essa é uma briga de longo prazo, né? Mas a vida que está ali presente, de fato, não é discutido. E muitas dessas mulheres com gravidez indesejada, que não é só por um estupro de um desconhecido, infelizmente por abuso e exploração sexual. E nós sabemos que o abuso é realizado principalmente por pessoas conhecidas, pessoas da família. E isso é um tema, um assunto que precisaria ser pauta e fórum no mundo evangélico, e não é. Primeiro porque sexo e sexualidade é tabu no mundo evangélico, no mundo cristão em geral. Segundo que a gente esconde debaixo dos tapetes as nossas mazelas, especialmente as ligadas à sexualidade. Então a gente não comenta e aí prefere, quando aparece algum tipo de Programa Nacional de Direitos Humanos, sair gritando, espelhando como nós fôssemos os santos e os outros fossem os pecadores, né? E não é bem por aí. E o aborto, justamente por isso, né, por esse número alarmante, né, de causa de óbito das mulheres, é um problema sim de saúde pública. Essas mulheres que fazem aborto em clínica clandestina têm sérias consequências e vão justamente no SUS tentar resolver o seu problema. E isso é um gasto. Isso é um problema de saúde pública. Um exemplo aqui, né, assim, um exemplo razoável, que é mais comum do que pensamos. Atualmente eu estou trabalhando com um projeto de sexualidade e prevenção da ST/AIDS em Guarulhos. É um projeto até que de grande porte, que trabalha com profissionais da rede de educação estadual, com a rede de educação municipal, com os profissionais de saúde e os gestores dessas áreas, e também jovens.
E é assim, assustador você chegar numa capacitação de jovens multiplicadores nessa área de sexualidade e DST/AIDS, e você encontrar meninas de 11, 12 anos que já são mães. Essa é a realidade. Ou das suas conhecidas na escola que já são mães. O que dizer de uma menina de 9 anos estuprada pelo pai, grávida de gêmeos, correndo risco de vida? Quem a gente salva primeiro? 9 anos e ela não tem aparelho reprodutor ainda razoavelmente desenvolvido para conseguir ter esses gêmeos. O risco de morte é muito grande. E o que eu estou dizendo aqui não é uma situação fictícia. Isso aconteceu. Depois eu posso até dar para vocês o link onde saiu a notícia dessa menina de 9 anos. O que dizer das mulheres de baixa renda, das negras, das indígenas, das mulheres rurais e no sistema prisional? Ou daquelas excluídas dos bens sociais abandonadas por seus maridos? A gente vai dizer alguma coisa delas ou vai continuar dizendo só do aborto e do feto? Portanto, eu penso, quando eu digo eu, né? Eu, Rogério, penso que é no mínimo bizarro acreditar que a manutenção da criminalização do aborto vai evitar cerca de 1 milhão de abortos realizados anualmente no Brasil, dos quais 250 mil apresentam complicações e aí essas mulheres precisam ir para o SUS. Então vamos pensar melhor, né? Quer dizer, se eu continuar criminalizando, se eu continuar dizendo, olha, aborto é ilegal, aborto não pode, nós vamos evitar esse... 1 milhão já é proibido e 1 milhão já está abortando. 1 milhão é muita coisa. E isso é histórico, né? É histórico, inclusive, em termos de ideologia. E aqui eu queria até colocar algumas situações, eu diria até no campo mais antropológico, ou histórico, ou filosófico, não sei. Mas a reação que o movimento das mulheres, especialmente o feminismo, né? Quando eu falo do movimento das mulheres, não quero reduzir apenas ao feminismo, o movimento das mulheres em geral, mas especialmente o feminismo, a reação delas. Nós podemos gostar ou não gostar, mas eu tenho 2 coisas a destacar em relação a isso. Primeira, direitos humanos são conquistados e os movimentos realizados pelas mulheres estão conquistando isso. Se a gente quer criar um tipo de conflito em relação aos direitos humanos dessas mulheres, que a gente vá atrás. Na internet, vídeo bizarro, vídeo bobo. Eu acho muito engraçado quando começa a aparecer gente na internet gravando vídeo dizendo que está falando em nome de Deus. Por que não falou isso lá atrás? Por que não se manifestou antes? Por que na hora que esse 1 milhão de aborto começou a acontecer, não apareceu e começou a dizer, olha, a igreja precisa fazer alguma coisa para essas mulheres, precisa resgatá-las, precisa salvá-las, precisa ser solidário. Não, agora Deus resolveu falar por eles. Eu acho no mínimo estranho isso. E essa reação, segunda coisa, essa reação do movimento das mulheres, especialmente do movimento feminista, é porque durante muito tempo o patriarcado realizou o domínio do corpo da mulher. O homem não gosta muito de ouvir isso, mas essa é a verdade. A gente não gosta que as mulheres tenham muitas vezes essa postura, mas essa postura é uma reação. Eu me lembro da época quando foi escrito lá o tal do livro Código da Vinci, né, que muitos cristãos reclamaram, né? Não, porque não é nada disso, porque nada disso. Não. É uma reação. É uma ficção, né? Até acho perder muito tempo brigando com uma ficção. Mas já que está brigando, é uma reação. Essa ficção está colocando uma postura diante de algo que
A igreja, o cristianismo não fala, não aborda, não toca nesse tema. Corpo é um assunto tabu dentro do cristianismo, sempre foi, já que o cristianismo tem uma relação ascética com o corpo. O corpo é mau, vamos cultivar a alma, o espírito. Então o corpo sempre foi problema. O que é contraditório, né? Porque uma das crenças mais importantes, fundamentais do cristianismo é a ressurreição do corpo. E o corpo com tudo que ele tem. Tudo. Não é só uma parte, só um pedaço, só uma... Não é um corpo meia boca, né? É um corpo total. É todo o corpo. Não é um corpo mais ou menos. Um corpo que não tem sexo, ou um corpo que não vive sexualidade. É tudo. Então eu acredito sim que, gostemos ou não gostemos, é uma reação por parte dos movimentos das mulheres. O corpo da mulher não é um objeto. O corpo da mulher não é um objeto vinculado à natureza, como muitas vezes se imaginou. E ligado à natureza, obviamente, toda mulher tem que ser mãe. A mulher não nasce sabendo ser mãe. Isso é um equívoco, isso é uma falácia. Não? Toda mulher tem que ser mãe. Não, não é nada disso. Ser mãe é uma invenção cultural. O fato de poder reproduzir não garante que alguém vai ser mãe. E nós vemos isso muito claramente nas desgraças e tragédias sociais, né, de mulheres abandonando seus filhos. Ou na hora que nasce ou depois. Ou, muito mal, a ausência, a negligência e abandono. Portanto, essa reação ao patriarcado funciona, na verdade, uma reação contra uma dupla moral patriarcal. A da virgindade e a da maternidade. As mulheres primeiro brigaram contra essa ideia de que elas têm que ser virgem. E agora estão brigando contra essa ideia de que elas têm que ser mãe. Porque se vale essa lógica de que a mulher tem que ser mãe, então o homem tem que ser pai. Por que briga com a mulher que não consegue ser mãe, mas não briga com o homem que não consegue ser pai? Parece, os direitos são diferentes? Por quê? Por uma questão histórica? Então essa contínua vigilância e punição manteve a mulher, ou até mantém ainda, a mulher numa espécie de estado de infantilismo, né? Como se ela não pudesse tomar suas decisões, como se ela não tivesse poder. Semelhante ocorreu com o indígena. Quando o indígena foi rotulado como o estereótipo social do bom selvagem, né? Muita gente imagina isso ainda. Não toque no índio porque ele é bonzinho, né? Ele nasceu junto com a natureza, ele não há mal nele. Uma grande bobagem essa invenção do índio. Assim como também inventaram um outro sujeito social, que é o negro, que é produto de um estereótipo do subdesenvolvido. Basta falar a palavra África, o que vem à mente da maior parte das pessoas? É um mundo subdesenvolvido, carente de toda ajuda, de todo socorro, de todo paternalismo. E assim vai, né? A gente vai criando sujeitos sociais carentes, infantis, desprovidos de capacidade, de pensamento, de ideias, de cultura, de maldade. Não existem esses sujeitos. São invenções. E essa mulher criminalizada é mais uma invenção. Logo, o que eu penso que se criou foi um efeito, e aqui eu vou usar uma palavra de um pensador francês, Michel Foucault, foi um efeito panóptico. Ou seja, uma armadilha em que a visibilidade se tornou uma armadilha. A vigilância induziu a mulher a um estado consciente e permanente de visibilidade que assegura o funcionamento automático do poder. Ou seja,